Oi, tudo bem? Bom, passando aqui para contar que nós vamos viajar para Buenos Aires por alguns motivos. Primeiro que são as férias do Gabriel. A gente aproveita, depois que a gente se conheceu, a gente aproveita para poder ir ver a família dele. E depois a gente vai ter que acertar umas coisas referentes ao nosso casamento, que deu um probleminha lá em Buenos Aires. A gente vai precisar resolver isso lá em Buenos Aires e precisa que a gente esteja lá presencialmente. Então a gente vai fazer a viagem vai ficar um pouquinho parecida com a da outra vez. Nós vamos para Foz do Iguaçu, só que antes nós ficamos lá 4 dias, nós vamos apenas chegar em Foz do Iguaçu e vamos diretamente para Puerto Iguaçu, que é uma cidade, que é a cidade vizinha, né? Logo depois da fronteira vem Puerto Iguaçu. E de lá a gente vai dormir e acordar pela manhã e pegar um voo para Buenos Aires. Porém, essa viagem vai ser uma viagem surpresa, porque a única pessoa da família dele que está sabendo é a irmã que ajudou a gente na compra das passagens. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever aqui, dar um like, comentar se você já fez esse trajeto, se você já conhece essas cidades, se você conhece Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu, Buenos Aires. Eu vou falar mais ou menos sobre o preço que foi. A gente estava pesquisando para poder fazer a viagem de férias. Na verdade, as férias do Gabriel, porque eu continuo trabalhando online. E aí a gente viu que para fazer a viagem de ida e volta, independente do trajeto, se a gente fosse para Foz do Iguaçu, atravessasse e de Puerto Iguaçu fosse para Buenos Aires, ou ir do Rio para Buenos Aires direto, daria uma faixa de R$ 1.500 ida e volta para cada um. E aí a gente estava numa praia, lá em Arraial do Cabo, e ele foi pesquisar sobre preço de passagem. Estava uma promoção onde ficava, ao todo, a passagem do Rio para Foz do Iguaçu e de Puerto Iguaçu para Buenos Aires, mais ou menos R$ 1.500 para os dois. Então, a gente, pela metade do preço, a gente iria ir para Buenos Aires, né, fazer todo o trajeto e voltar. Então, a gente acabou aproveitando. Era uma época que a gente não estava com dinheiro, mas a gente conseguiu, sobrando, né, preparando-se para essa viagem. Na verdade, a gente ia fazer uma viagem pelo Brasil mesmo, de menos tempo, porque nós investimos o dinheiro que a gente tinha em reforma das casas que a gente aluga. A gente tem mais 3 para poder reformar, que a gente ainda não conseguiu, mas a gente conseguiu investir todo o dinheiro que a gente ganhou na alta temporada de aluguel nas casas, que geralmente da outra vez a gente separou para fazer a viagem. Então, como a gente não tinha dinheiro sobrando e a nossa projeção era ir para conhecer algum lugar aqui do país, e apareceu essa promoção, a gente acabou aproveitando. E com isso, a gente conseguiu um preço até mais barato, comprando lá da Argentina a passagem pela empresa Flybond, de Puerto Iguaçu até Buenos Aires. Isso quem fez foi a irmã dele, que ajudou a gente bastante nisso. Então, com isso, a gente conseguiu fazer o trajeto de ida e volta por R$ 1.500 os dois, que seria R$ 1.500 para cada um. Quando a gente foi ver para poder tentar ir para lá, a gente nem ia ficar tantos dias assim, a gente ia ficar até menos dias. Como a gente conseguiu, a gente viu que dava para a gente ficar 20 dias em Buenos Aires. Só que quando a gente foi também ver o preço dos apartamentos em Buenos Aires, como lá a inflação cresce muito, absurdamente, e os preços também são colocados dos imóveis em dólar, os apartamentos estavam muito caros. O apartamento que a gente ficou da outra vez, que eu até procurei, estava assim, acho que 3 ou 4 vezes a mais o valor do tempo que a gente ficou. A gente ficou mais ou menos, foram 20 dias, eu acho. 20 e alguns dias. E aí a gente conseguiu um apartamento, procurou um apartamento mais em conta, por quê? Na verdade, ele está vindo para conhecer a família dele, para poder visitar a família dele. Então, a gente não vai parar em casa. É a mesma coisa de você reservar um hotel, reservar alguma coisa desse tipo, porque você mal fica na casa, né? Então, a gente procurou uma casa que fosse, que tivesse um custo-benefício bom, para
para poder, lá em Puerto Iguaçu, apenas dormir e em Buenos Aires ficar um pouco tempo, dormir, cozinhar alguma coisa para tomar café, porque da outra vez a gente só tomava café e jantava, porque como a gente passeava quase que o dia inteiro, então a gente só comia uma empanada, fazia um lanchinho e à noite a gente jantava em algum restaurante, algum bodegão. E aí a gente pensou nisso, vamos procurar um lugar que seja fácil de localização, né, de conseguir ir e voltar, e também com preço legal, é claro, mas pensando que a gente não vai ficar lá passando o dia inteiro. Então nós procuramos por essa questão. Já tem um vídeo no YouTube falando sobre a casa que a gente ficou, que a gente vai ficar em Puerto Iguaçu, e eu vou fazer um vídeo mostrando a casa de lá e a casa lá de Buenos Aires. E aí, como é que ficou? Essa viagem a gente vai fazer surpresa. Então, a mãe dele não sabe do que nem a mãe, nem o pai, nem a sobrinha sabem do que a gente vai pra lá. Então vai chegar surpresa. Parece que a irmã dele vai fazer um jantar ou vai propor que o pai faça um jantar. Geralmente ele faz sempre um churrasco, então deve ser um churrasco ou alguma pasta, alguma massa, que lá eles chamam macarrão de pasta ou fideu. E aí a gente vai tocar a campainha e dizer que a gente tá lá, né? Pra eles saberem que a gente tá lá. Eu e o Gabriel, a gente combinou de qualquer coisa que a gente sempre troca foto de comida que tá fazendo, a gente sempre dizer que a gente tá chegando em 10 minutos. Pra ficar essa questão de, por acaso, achar que a gente tá fazendo alguma marmotagem, alguma coisa assim, pra ficar nessa brincadeira dos 10 minutos. E aí a gente tá todo dia trocando foto de comida, conversando, quando fala alguma coisa, chego aí em 10 minutos, E com isso, a gente pretende fazer uma baita de uma surpresa, né? Vamos ver como que vai ser a reação dos três, né? Porque é o pai, a mãe e a sobrinha que não sabe. E a gente vai comprar uns presentinhos pra eles, que a gente sempre leva, e é isso. Então, daqui pra frente eu vou mostrar o trajeto de chegando lá, né? Chegando em Puerto Iguaçu e até chegando lá na casa da família do Gabriel para mostrar a surpresa. Provavelmente eu não vou conseguir gravar a surpresa toda, porque eu vou ter que estar abraçando, não sou eu que gravo, mas vou tentar mostrar o máximo e qualquer coisa depois eu falo sobre o que aconteceu. Vale a pena esperar, se é digno de paz e me faz amar, se é belo e verdadeiro, cheio de compreensão, isso deve ocupar meu coração. A esperança para recomeçar o que foi desfeito pelo medo de errar. Se é belo e verdadeiro, cheio de compreensão, isso deve ocupar meu coração. Vale a pena esperar, aprender a sonhar. A vida leva tempo e muitos passos pra se dar. Vale a pena esperar, aprender a sonhar. A vida leva tempo e muitos passos pra se dar. Se é belo e verdadeiro e das a canção, isso deve ocupar meu coração. A esperança para recomeçar o que foi desfeito pelo medo de errar. Se é belo e verdadeiro, cheio de compreensão,
deve ocupar meu coração. Vale a pena esperar, vale a pena aprender a sonhar. A vida leva tempo e muitos passos pra se dar. Vale a pena esperar, aprender a sonhar. Bom, chegamos aqui na aduana do Brasil. O Gabriel vai dar a saída e depois nós vamos para a aduana da Argentina para poder dar a minha saída daqui. O Gabriel tá ali, ó, esperando a vez dele, com as nossas bolsas para poder passar para a Argentina.